E a gente vai começar o programa de hoje falando sobre a reunião do G7. Eu não sei se as expectativas de vocês eram altas, mas eu sei que as do Lula eram. Por isso mesmo, eu afirmo que essa reunião do G7 foi um desastre para o Lula. Peguem, por exemplo, a CNN, que estava reportando que o Lula chegaria mais cedo ao G7 por conta da expectativa que ele tinha de se encontrar com Donald Trump. Quem está dizendo isso é a CNN. Estava dizendo. Tem também a reportagem do G1, dizendo que o governo estava contando com o encontro entre o Lula e o Trump no G7. De fato, essa era a pretensão do governo Lula. A pretensão era, mais uma vez, reforçar o seu lobby em favor de facção terrorista. Anteontem, quando os líderes do G7 foram tirar foto oficial do governo, o Lula e o Trump estavam a alguns metros de distância um do outro e o Trump nem cumprimentou o Lula. Depois, o Lula tentou emboscar o Trump em um corredor entre as agendas do evento, mas também não deu muito certo. Vejam o vídeo. Okay? Good job. Não, vou passar desde o início, que é um Okay? Good job. Vejam a velocidade com que o Trump tira. Okay? Good job. Ele limpou na calça? O Trump limpou na calça? Não. Okay? Ah, não. O Trump passou a mão no bolso para ver se a carteira ainda estava lá. Eu, se tivesse cumprimentado o Lula, teria feito exatamente a mesma coisa, né? E você vê o Lula ali, o que aconteceu, o que está acontecendo ali naquele momento? Um monte de assessor parado, sem fazer nada. O Lula está ali parado, esperando o Trump sair para tentar falar com ele, da mesma forma que ele fez na ONU. É o mesmo plano, a mesma tentativa. Só que o Trump, dessa vez, vacinado, devidamente vacinado contra o vírus Joesley Lulilis, sai, passa, dá um aperto de mão, limpa a mão nas calças, bate nas costas dele e fala: ah, good job, bom trabalho, e vai embora. Depois, o Lula tentou de qualquer jeito uma reunião bilateral com o Trump. Eu estou dizendo isso aqui para vocês sobre essas tentativas. Ele não consegue, tem conversas informais e claramente não gosta do resultado. Pelo vídeo que a gente mostrou ontem do Trump falando a respeito do Brasil, ficou claro que o que eu estou dizendo, Trump está vacinado e o resultado não foi o que o Lula esperava. Nós sabemos que eles falaram sobre tarifas, sabemos também que o Lula continua o lobby dele em defesa dos traficantes do Comando Vermelho do PCC, e se você fizer uma leitura corporal, uma leitura facial, você vai ver que a cara do Trump, no vídeo que eu passei ontem, demonstra que não foi uma reunião amigável. Mais do que isso, a cara e as falas do Lula depois dessas conversas mostram que aquela história de I love you, amor à primeira vista, indústria petroquímica, bateu uma química, isso de fato acabou. Muita gente se deixou levar, inclusive, e supervalorizou a forma cordial com que o Trump tratou o Lula, com palavras mansas, que muitas vezes foram usadas, mas desde o início eu tentei avisar vocês, Trump trata todo mundo dessa forma quando está na mesa de negociações com ele. Ele tenta seduzir o cara do lado dele, porque é assim que ele consegue bons termos no negócio. Ele trabalha com a cenoura e o porrete. Vejam, por exemplo, só alguns exemplos sobre como o Trump trata os seus pares, que deixam o meu ponto muito claro. And I met him. And we fell in love, deeply in love. And he didn't even want to see Hillary. He said, you're going to win. I don't want to meet her. He said, you're going to win. He didn't want to see her. Remember that? Yes. But he did because he's a gentleman, but it lasted about 1 minute. So you look at this man. I'll give you a lesson. O primeiro começa elogiando um. Agora, olha esse homem. O homem mais bonito, você já viu. Parece um anjo. Mas, na verdade, ele é um assassino, um matador. Ele é duro. Ele parece tão bom, e surpreende as pessoas. Mas que o nosso relacionamento é até melhor. Obrigado, meu amigo. Você pode falar assim, baixinho, mas quando você é tão rico, você tem tanta confiança que você não tem que fazer nenhuma força na sua voz. Ele é maravilhoso. Ah, uau, quem é aquela pessoa bonita? É do seu país? Oh. Ele falou aqui, como é que é? Ele é do seu país? Ele tem um jeito tão legal. Eu não entendi por quê. Olha como ele é bonito. Eles podiam botar ele num filme agora mesmo. Tem também, ele falou a mesma coisa, inclusive, pro Borrachinha, lutador de MMA. Ele é assim, ele elogia as pessoas, esse é o jeito do Trump. Mas parece que até este clima amistoso chegou num nível, as tratativas chegaram num nível tão ruim que nem isso o Lula tem mais. Ora, é só ver o tom
que o próprio Lula usou no G7 e você tira suas próprias conclusões. Sem sido compreender é que quando faz uma reunião do G7, do G20, dos BRICS, a gente não conversa com todos os presidentes a toda hora. Muitas vezes a gente não tem assunto para discutir toda hora. O que você consegue é fazer as bilaterais com quem você quer conversar. E eu não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos... Mentirinha! Não vai ser a única mentira sua que a gente vai abordar aqui no programa de hoje, mas essa é mentirinha. Você sabe, o Mauro Vieira sabe, e o Brasil inteiro sabe, porque estão vendo os vídeos, que você tentou sim bilateral com o Trump e o Rubio não deixou. Você sabe disso, não vem pagar agora, porque antigamente vocês faziam esse teatrinho e só tinha imprensa oficial sem fontes dentro do Departamento de Estado. Hoje em dia, não adianta, tudo que vocês fazem eu acabo descobrindo. Mais cedo ou mais tarde vem uma mosquinha aqui e me conta. E a gente sabe que você tentou de todo jeito uma bilateral com o Trump e não foi recebido. E conseguiu, quando conseguiu falar com ele, não gostou do que ouviu. E tá na cara que você não gostou do que ouviu. Olha, por causa da sua própria reação. Negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada pro Brasil. Ele sabe disso. Desaforada. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo O imperador falou isso pra ele? Pra ele não falou, não. Pra ele não falou, não. O passarinho me contou que você não falou isso pro Trump, não. Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele. Nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado. Disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo para ele que são eles que exportam contrabandeiro arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal aprende no Brasil vêm de Miami. E que o Estado de... Olha a loucura do que ele está falando. Todas as armas, olha o que esse imbecil acabou de falar, eu não tinha nem visto isso no ar. A imprensa não fala isso, né? Não tem ninguém para fact-check o Lula. Todas as armas que a Polícia Federal apreendeu no Brasil vêm de Miami. Todas. Não tem nenhuma que vem o símbolo da Farc. Não, né? Entendi. Pela UE nos Estados Unidos faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump ele fala muito e ouve pouco. Então... Ele que está dizendo para você que o presidente Trump não quis ouvi-lo. Ouviu pouco e falou muito. Olha, Lula... Deixa eu dizer, conversei com o presidente Trump por quase uma hora, ele ouviu bastante coisa, falou bastante coisa, foi muito agradável. O que houve daquele clima de reunião maravilhosa que você dizia que você tinha com ele? Aquelas conversas no telefone que vocês diziam que tinha mais uma hora. Agora você diz que o presidente Trump fala muito e ouve pouco. O que está acontecendo? Fiz questão de entregar para ele por escrito o que nós queremos para combater o crime organizado, o que nós queremos sobre a questão de terras raras e minério escrito, o que nós queremos sobre a questão do comércio. Entreguei para ele, inclusive, um quarto documento. O acordo que nós fizemos com o Irã em 2010 entre Índia, entre Turquia e Brasil, que se eles tivessem aceito o nosso acordo, não faria ter matado o Khamenei. Não faria ter bombardeado o Irã. Então entreguei por escrito, porque agora... Quem aqui no chat está triste com a morte do sanguinário Khamenei? Quando eu começo com uma pessoa que fala mais do que ouve, eu faço questão de entregar por escrito para as pessoas não esquecerem o que eu entreguei. E eu fiquei surpreso quando, a semana passada, recebi a notícia, sabe, da punição, inclusive colocando as facções criminosas, sabe, como terroristas. E eu Olha a revolta. Essas facções criminosas são terroristas para o povo brasileiro, para o povo das... Mas ele não chama elas de terroristas. Comunidade no Brasil. Não são terroristas como você pensa, eles não querem brigar e derrotar o Estado. Eles não querem criar um outro Estado, eles querem dinheiro. Vejam que loucura, então, só pra gente entender. O Lula passa o evento inteiro tentando falar com o Trump, como a gente viu, pede uma bilateral, como eu tô dizendo a vocês, que as minhas fontes afirmaram, não consegue. Aí depois ele fala que nunca tentou reunião nenhuma com o Trump e começa a ofender o Trump, chamando ele de imperador, dizendo que ele não escuta, falando grosso. Isso é uma comprovação do que eu tenho dito. Primeiro, a indústria petroquímica foi fechada. Segundo, a única coisa que o Lula quer mesmo são fazer lobby para o PCC e Comando Vermelho e cavar uma tarifa. Na semana passada, ele estava xingando o Marco Rubio, o outro homem responsável pela negociação. No início do mês ele chamou, vocês lembram, o Rubio de latino-americano frustrado. Ora, quem está em uma negociação, inclusive numa posição de desvantagem, afinal são os Estados Unidos que estão ameaçando tarifar o Brasil, e não o contrário, porque o Brasil já tarifa os Estados Unidos, quem está numa posição desvantajosa numa negociação não parte para ofensa com o outro lado que quer negociar. Quer dizer, isso se você estiver interessado em negociar o que é melhor para o seu país. E esse certamente não é o caso do Lula. O que o Lula quer mesmo é que o Brasil seja tarifado, porque ele entende que isso é eleitoralmente bom para ele, mesmo que para o povo do país, que ele deveria representar, seja terrível. Então, assim, com certeza, nós podemos dizer que o G7 não foi uma boa reunião para o Lula.
O clima está ficando pior a cada vez que passa, isso porque o Trump não sabia ainda direito, quando ele sentou, quando ele teve essa oportunidade de conversar com o Lula a respeito, ele não sabia a respeito da condenação do Eduardo Bolsonaro. Você vê que ele foi informado, no vídeo que a gente passou ontem, ali na hora, mas não sabia, inclusive confunde se é condenação, se é prisão, não me parece claro se ele acha que foi o Flávio Bolsonaro ou se foi o Eduardo. Obviamente hoje a gente já esclareceu para eles, fez chegar as informações detalhadas. Talvez se o Trump tivesse chegado essa informação a ele antes da reunião, talvez o clima da reunião com o Lula fosse ainda pior. E eu quero dizer para vocês que, no final das contas, esse tipo de coisa só beneficia a nossa posição. Aquilo que parecia um sonho distante, que era a volta da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, hoje está se tornando uma possibilidade cada vez maior. A própria Folha de São Paulo, ontem, publicou uma reportagem repercutindo exatamente isso. Condenação de Eduardo Bolsonaro pelo STF amplia a munição e chances de Magnitsky contra Moraes, diz Paulo Figueiredo. Cadê a matéria? Cadê a matéria na tela? Aí. O que diz? O empresário bolsonarista, Paulo Figueiredo, afirmou à Folha, nesta quarta-feira, que eles me procuraram, que a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo STF acentua nossa posição de vítima e aumenta a nossa munição. De acordo com Figueiredo, o ex-deputado deve constituir advogado quando for notificado. Claro, ninguém pode constituir advogado se não for notificado. Segundo ele, a condenação reforça os pontos que ele e Eduardo têm tratado nos Estados Unidos. Entre os pedidos dos bolsonaristas em solo americano, a solicitação para o retorno da lei Magnitsky tem sido cada vez mais recorrente. Aspas minhas. A gente achou graça da condenação. Não muda nada na vida da gente, exceto acentuar a nossa posição de vítima e aumentar a nossa munição, diz Figueiredo, que afirma que ele e Eduardo só pretendem retornar ao Brasil caso Flávio seja eleito presidente. Isso permanece. O Eduardo veio para cá sabendo que seria condenado. E aí a reportagem continua. Os demais ministros da turma são os próximos da lista, ameaça Figueiredo. E a gente está vendo isso na Folha de São Paulo. Deixa a reportagem, o título aqui o título. Deixa a reportagem aqui para gente. Obrigado, Gabriel. Essa é a realidade. As cavadas de falta do Lula e as violações de direitos humanos por parte do Supremo Tribunal Federal, a perseguição contra a oposição, tudo isso só fortalece as nossas demandas aqui, porque servem para provar o que nós estamos dizendo desde o início. O que o Lula faz é provar que o que nós estamos dizendo é verdade, ao contrário do que diz o Alexandre. E ontem eu avisei que aconteceria, e hoje veio, uma manifestação formal do Departamento de Estado americano a respeito da condenação do Eduardo. Lembrem-se, eu falei no programa de ontem que ela viria. A Reuters publicou uma reportagem com o título Lula diz que Trump deve ficar fora das eleições brasileiras. E expôs o que disse o porta-voz do Departamento de Estado americano. Disseram assim, um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que a condenação de Eduardo Bolsonaro faz parte de um padrão de perseguição e lawfare por parte dos tribunais brasileiros contra a oposição política. Vejam a gravidade. Há um padrão, ou seja, é um comportamento repetido de perseguição, lawfare, que é o uso de judiciário, né? O uso de ataques políticos através do judiciário, contra a oposição política. O porta-voz do Departamento de Estado acrescentou que debates políticos devem ser resolvidos por eleições democráticas e não por coordenações judiciais. Então nós tivemos a fala do Trump ontem, dizendo que o Brasil está um país duro e perigoso para a oposição. Teve fala do Departamento de Estado e as notícias da condenação do Eduardo estão rodando o mundo. Tivemos manifestação ontem do CPAC, um dos principais aliados do Donald Trump. Então o que eu quero dizer é o seguinte, continuem o bom trabalho, Lula e Alexandre. Por favor, não parem de nos ajudar. Nós sempre dissemos que os nossos planos tinham sempre dois pilares. Lula sempre fará merda. 100% de aproveitamento. 2, Alexandre sempre dobrará a aposta. 100% de aproveitamento. E é por isso que nós vamos chegar exatamente onde nós queremos chegar, se Deus quiser. Mas nada está tão ruim que não possa piorar. Além da vergonha pública no G7 e do desastre em relação a tudo que estava planejado pelo governo Lula em relação a Trump e o governo americano, o Lula também teve algumas das suas falas privadas, algumas das suas mentirinhas, algumas das suas picaretagens pegas por microfones que estavam ligados. Ele foi pego falando algumas das coisas, eu diria, bem cabeludas. O primeiro vídeo é o da conversa do Lula
entre o Lula e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e a ex-presidente da Comissão Europeia também, Kristalina Georgieva. Em meio a esses globalistas, o que estava dizendo Lula? Só um trechinho para mim, Gabriel. Não sei o que é a ONU. I don't know why the UN Não adota does not adopt um sistema eletrônico electronic voting como system orientação aos países. as a guidance to the other countries. O Lula fala do voto eletrônico. Por que a ONU não adota? Por que o voto eletrônico usado no Brasil não é usado no mundo inteiro? E nós sabemos que não é usado em quase lugar nenhum. O que ele está falando? Eu falei aqui no programa ontem sobre os números e eu quero trazer eles aqui de novo. No final do mês passado, a The Economist publicou uma matéria que tratava sobre as urnas eletrônicas e que traz o seguinte título: o sistema altamente tecnológico de voto do Brasil está perdendo os eleitores. Em um trecho, eles descrevem o seguinte: The Economist, o maior veículo globalista do mundo. Em 2009, 45% dos entrevistados brasileiros disseram à empresa de pesquisas Latino Barômetro que acreditavam que as eleições eram limpas, 45%, enquanto 47% afirmavam que eram fraudulentas, já em 2009. Em 2024, apenas 32% confiavam e 61% suspeitavam de fraude. As opiniões sobre as urnas eletrônicas, especificamente, também têm mudado. Em uma pesquisa recente, 43% dos entrevistados disseram que não se pode confiar nas urnas eletrônicas. Ou seja, desde 2019, antes de Bolsonaro, antes de Alexandre de Moraes, antes de tudo, uma parcela enorme, estamos falando aqui por esses números, de, 100 milhões de brasileiros. Em 2009, não 2019, 2009, uma parcela enorme da população já confiava da lisura e da transparência desse modelo 100% eletrônico que o Lula está dizendo que a ONU tem que implementar. Vejam, a ONU, o Lula quer que a ONU implemente o modelo de votação dos países. Essa é a definição de globalismo. O que é globalismo? Globalismo é quando os estados-nação, ou seja, os nossos países, nosso povo, perde a capacidade de determinar o seu próprio destino. E esta determinação vai para a mão de burocratas e que se consorciam com bilionários que não estão sujeitos à democracia do Estado-nação, não estão sujeitos ao escrutínio e à votação popular. Qual o controle que você, que mora no interior do Sergipe, tem sobre o que decidem os bilionários da ONU? O que decidem os burocratas da ONU? Se eles quiserem implementar um sistema que você não gosta, você pode votar eles para fora? Não pode. Você pode reclamar, você pode protestar contra eles? Não pode. Eles estão lá longe. Eles nunca verão você na sua vida. Eles não prestam conta para você. E é esse o sistema que o Lula está querendo implementar. É esse o sistema que ele quer empurrar a goela abaixo do mundo inteiro através da ONU. Um sistema que o povo brasileiro não confia. Em 2024, 2 anos depois das eleições, que o Lula no vídeo diz ter vencido pela terceira vez, mentira! Segundo a pesquisa citada pela The Economist, 2 entre cada 3 brasileiros suspeitavam de fraude nas eleições. E 43% não confiam nas maquininhas. Esse número de 43% não é nem do Latino Barômetro, é da Quest de fevereiro desse ano. Os números do Latino Barômetro e da Quest citados pela The Economist, a revista para a qual a esquerda ama pagar pau, são esses. Então eu não sei, mas lendo isso, me parece que esse não é um sistema muito exemplar. Mas essa talvez não tenha sido a mais polêmica e a pior fala do Lula, que acabou tendo áudio vazado no G7. Que o Lula é mentiroso, nós já mostramos no programa de hoje. Qualquer um já sabe. Inclusive, eu tenho uma dica para vocês. É muito fácil você... tem que chamar o Não Minta Para Mim. Mas eu vou dar uma dica, que eu não sou especialista em leitura corporal e expressão, mas eu vou dar uma dica muito simples para você perceber que o Lula está mentindo. Ele tem um tique. Toda vez que ele está mentindo, ele faz um negócio que é assim, ele mexe a boca. Então, se você quiser saber que o Lula está mentindo, basta ver se ele está mentindo a boca, se está mexendo na boca e está saindo alguma voz, algum som da boca dele. Toda vez que isso acontece, é sinal que ele está mentindo. É um truque, né? Para você perceber que o Lula está mentindo. Eu acho que a maioria de vocês que estão aqui assistindo o programa já sabem disso. Mas o nível da mentira que ele contou
Um pouco depois dessa mesma conversa que a gente acabou de mostrar, é absolutamente inacreditável. Gabriel, você pode botar um trechinho da fala do Lula? In the U.S., the Republicans have more than the Democrats in office. More time. France also, socialists have less time in office. What does this prove? Except when Is in the middle. The middle. That's the truth. but this is what it is. When he became president the first time, everybody expected to be but you were. You were 20%. Você foi tirado do centro. But I was never elected. Mas essa era a imagem. Não dá para dizer ouviu errado, porque tá difícil de ouvir o som. Lembrando, esse é um microfone de um terceiro captando a fala do Lula. E você não ouviu errado, você não leu errado. O Lula olhou nos olhos dessas pessoas e falou com todas as letras: eu nunca fui esquerdista. Que o Lula mente, a gente sabe. Mas quando será que o Lula está mentindo e quando ele fala a verdade? Será que é o Lula do G7 que diz que nunca foi esquerdista? Ou será que é o Lula desses vídeos aqui? Desafio, gente. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente... Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história desse país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Fred Dino. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. Ela falou sobre democracia e socialismo no grande comício de São Bernardo do Campo. Não adianta ficar metendo pau no socialismo alemão ou no socialismo chinês. Em primeiro lugar, porque nós nem somos alemão e nem somos chinês, nós somos brasileiros. E nós queremos construir o socialismo brasileiro. É um socialismo adaptado à nossa cultura, adaptado à nossa forma de organização. Não adianta dizer que em 70 anos o socialismo provou que não é bom. O Lula sendo desmentido pelo Lula. Eu não preciso usar argumento nenhum. As falas dele já apontam a mentira que ele conta no G7, a mesma mentira que ele contou para o Trump, a mesma mentira que o Wesley Batista contou a respeito dele para o Trump. E isso é mais profundo do que parece. Precisa ser entendido. O Lula veste a camisa de esquerdista quando lhe convém e veste a camisa de centrista quando lhe convém. Por que isso? Vejam, comunista, gente, o professor Olavo de Carvalho ensinou isso melhor do que ninguém. Comunista não se importa com esse negócio de verdade do que fala. O Janone estava tirando onda com isso outro dia, dizendo como que tem que fazer campanha para o Lula. Esse negócio de falar a verdade, de falar assim, foi pego na mentira, o cara fala a verdade, etc. O comunista não está nem aí para a verdade. Comunista, ele é o quê? Ele é o que o comunista precisa ser. Tem um outro vídeo do Lula que a gente não botou aqui, onde ele diz assim, não, eu não sou comunista, eu sou católico. Ele pode ser centrista, ele pode ser católico, ele pode ser comunista, ele pode ser socialista, ele pode ser esquerdista, ele é o que ele precisar ser. Por quê? Porque, ora, a ideia central do comunismo é a prática, é a praxis, não é ideológica. Observem, por exemplo, a quantidade de gente que fala, não, Lula realmente não é de esquerda, ele não fez um governo de esquerda. Os globalistas repetindo isso. A razão para isso é que não é que ele não é esquerdista, mas sim que como esquerdista, como Lula, ele precisa falar o que for necessário para manter o poder na mão. E o que é a esquerda senão isso? O que é o socialismo? O que é o movimento revolucionário senão um projeto de poder presente com uma promessa de sociedade ideal futura?
futura. O que o comunista diz é o seguinte: Lula, quantos milhões de vídeos a gente podia ter pego aqui e botado, não ia dar tempo. Quantos milhões de vídeos tem do Lula? Esse ano foi o ano de plantar, no ano que vem é o ano da colheita. E tem vídeos dele falando isso desde, sei lá, do primeiro mandato dele. Por quê? Porque ele aprendeu, esse é o macete comunista. É sempre projetando uma sociedade ideal futura. Em algumas décadas, em alguns anos, vai chegar a colheita, vem aí, o futuro vai ser bom. Vejam, eu não preciso nem... O próprio Lula pode explicar isso. Trabalho para isso. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse essa revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente vai implantar esse socialismo demoraria por uns 30, 40, 50 anos para implantar um país tão de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É isso que eu aposto, é para isso que eu trabalho. Que é a lei 98. Que, portanto, não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Pragmaticamente. Então faço com o Olívio Dutra, que vai ser candidato a governador. Eu peço para ele não ser candidato e ficar organizando a sociedade socialista. Ou eu quero que ele ganhe as eleições e vereadores do PT se elejam, que prefeito, e a gente vai mudando a relação do Estado com a sociedade e vai conseguir. É por isso que o Lula não tem problema nenhum, gente, em falar no G7 que nunca foi de esquerda. E, ao mesmo tempo, vai dizer que o Brasil vai ficar cada vez mais comunista. Comunista se adapta ao público, ele faz as concessões que precisam ser feitas para que ele vá de eleição em eleição, de 4 em 4 anos, mantendo o poder e construindo as bases e preparando o terreno para a revolução futura, para a sociedade utópica que um dia virá. Esse é o esquema de poder que mantém uma promessa utópica de futuro viva. No meio do caminho, no meio dessa caminhada em direção à sociedade utópica, obviamente todos eles enchem o rabo de dinheiro. Exatamente como nós falaremos na próxima pauta, porque o bicho pegou para o PT